Bom, galera, então vamos continuar aqui com a aula de revisão de matemática. Vamos falar agora sobre proporção, razão, porcentagem e o que vier pela frente aí, provavelmente estatística e um pouquinho de sistemas lineares, expressões algébricas e por aí vai, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre razão, conceito de razão. Imagina que o que é uma razão? Razão a gente pode chamar de relação. Relação entre dois números. Qual que é a relação entre 8 e 2? É 4, ok? Como que a gente descobre isso? Porque 2 vezes 4 dá 8. E 8 dividido por 4 dá 2. Essa razão, essa relação entre os números, ela pode se manter em outros números. Por exemplo, quanto que é 20? Se você falasse o seguinte, que a mesma razão entre 8 e 2 acontece entre 20 e x, o que isso significa? Significa que 8 dividido por 2 vai dar um número igual a 20 dividido por x. Em outras palavras, você pode falar também que 8 dividido por 4 dá 2. E 20, novamente, dividido por 4 precisa dar x. Então, x igual a 5. Esse conceito aqui é a base da probabilidade, não, gente. Da proporção. Me deu um branco agora nesse negócio. Isso daqui é a base da proporção. Entender que a razão entre dois números se mantém. Isso daqui é a matéria mais importante de matemática. Eu falo isso sempre. Por quê? Porque a gente vai ver durante esses vídeos próximos como que isso daqui se repete. Então, por exemplo, quando a gente fala de 20% de R$200, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que R$200, né, por exemplo, é quanto custa um tênis. Então, o tênis, o total... O que é o total? É 100%. A gente sabe que é 100%, né? É R$200. E a gente quer saber o quê? 20%. Então, sempre que você for fazer um exercício de proporção, o que você vai fazer? Você vai alinhar elementos iguais. Então, se é porcentagem, você vai deixar porcentagem sobre porcentagem. Se é dinheiro, você vai deixar dinheiro sobre dinheiro. Se é horas, você vai deixar horas sobre horas. E você vai comparar os elementos. R$200 é o total ou é a parte? X é o total ou é a parte? Né? Então, no caso aqui, 20% de R$200, como que você faria? Qual que é a proporção? De 100 para 20, você está dividindo por 5. Então, isso aqui dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar R$40, beleza? Outras formas de você entender é o seguinte, existe a mesma proporção daqui para cá. Aqui não é 100 vezes 2, não dá 200? 20 vezes 2 vai dar 40, beleza? Terceira forma de você resolver um exercício de proporção é fazer a regra de 3, que é basicamente cruzar os valores. Então, você vai fazer x sem x igual a 200 vezes 20. Passo 100 dividindo. Isso aqui se chama preguiça. Divide aqui com aqui, vai dar 2 vezes 20, que dá 40, certo? Então, 3 formas de você resolver um exercício de proporção e porcentagem também, no nosso caso. Então, isso daqui é o básico de proporção. Tem um negócio chamado... a proporção ela acontece quando? Quando você tem uma coisa, x, e quanto mais isso daqui acontece, mais um outro y também acontece, beleza? Então, por exemplo, quanto mais isso daqui aumenta, mais esse outro cara aqui aumenta, certo? Esse aqui é 2, aqui é 8, aqui é 20, aqui vai ser... Quanto que vai ser? 80, né? Então, percebe? Aumenta. A proporção inversa, não. É o contrário. É o contrário. Então, se aqui é 80, por exemplo, aqui, tá vendo? 2 para cá aumenta. O 80 para cá ele vai diminuir. Vai ser o contrário. Se aqui a gente divide por 4, aqui a gente vai dividir por 4. Vai ser o quê? Vai ser 20 aqui. Entendeu? Consegue perceber como é inverso? Eu vou dar um exemplo um pouquinho mais claro para vocês. Uma pessoa, em um dia de trabalho, faz
10 camisetas, ok? Pessoas e camisetas. Se eu quero fazer 10 camisetas no mesmo tempo, não. Calma, que não tá certo isso daqui. Uma pessoa faz 10 camisetas em 8 horas, certo? Uma pessoa faz 10 camisetas em 8 horas. Quantas horas 2 pessoas demoram para fazer 10 camisetas? Se você for pensar nesse problema, você não pode resolver no automático, você tem que pensar, tá bom? Matemática geralmente você tem que pensar. Então, se uma pessoa faz um trabalho em 10 horas, 2 pessoas vai fazer o trabalho na metade do tempo, certo? Aqui aumentou o dobro. E aqui vai ser o quê? Metade. Então vai ser em 4 horas as pessoas vão fazer 10 camisetas. Certo? Beleza? Uma forma mais fórmula, né? Uma forma mais fórmula de fazer isso daqui é o seguinte: uma pessoa igual a 8 horas. 2 pessoas é igual a x. Como é a proporção inversa, você vai pegar um desses caras e vai inverter. Ou seja, 1, 2 igual a x sobre 8. Agora sim você vê a proporção, né? Daqui para cá você está dividindo por 2, então x vai ser igual a 4, certo? Dividido por 2, ok? Então, na proporção inversa, o método é o seguinte: você percebe que a proporção alinha os valores, inverte uma das frações e resolve a proporção normalmente. Isso leva a gente também para porcentagem, que a gente já falou um pouquinho, né? Como que as pessoas resolvem porcentagem? Tem várias formas de resolver. A forma que eu aconselho você a resolver é não usar isso daqui, você converter para fração. Você pode converter da forma direta. 20 sobre 10 de 500 é a mesma coisa que 20 sobre 100 vezes 500, que vai ser igual ao quê? Cancela, R$100, certo? Então você vai converter para fração e vai multiplicar os números. Outra forma de você fazer é por razão e proporção. Você sabe que aqui é 20 sobre 100 e você tem que igualar os elementos que são proporcionais. De novo, 500 é o total, né? Então aqui vai ser o x. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 500 vezes. Mesma coisa, né? Ó, dividido por 100 igual a x. Por que eu aconselho você a utilizar esse método aqui de proporção? Porque muitas vezes ele fala o seguinte: 20% de uma peça de roupa é R$40. Qual que é o preço total da roupa? Então você vai ter que bolar, olha só, o nosso caso aqui, você não pode só sair multiplicando, você tem que construir o exercício como uma proporção. Então, se 20% corresponde a R$40, R$100, que é 5 vezes mais, vai corresponder a R$200, certo? Se você ficou com dúvida, se você não está conseguindo acompanhar, o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso daqui num papel, você tem que tentar sozinho, você tem que criar exemplos diferentes. Não é esperar o professor te dar tudo de mão beijada, é você tentar entender. E para você tentar entender, lembra, não é fazer coisas trabalhosas, é fazer coisas que você acha difícil, tá certo? Então, assim, quando ele fala 20% de 10% de R$500, como que você faz? Você pode fazer duas proporções ou você pode fazer do jeito direto, certo? Mas sempre convertendo em fração. Porque aí você pode fazer isso daqui, ó. Cancela 0 com 0, cancela 0 com 0, dá 2 vezes 1, 2, 2 vezes 5, dá 10, né? Então, 20% de 10% de R$500 dá R$10, beleza? Só multiplicar. Tem exercícios também que falam o seguinte: pega um desconto de 20% numa peça de R$500. Depois você vai colocar um aumento de 20% no valor reduzido. Qual que é o valor total?
Tem gente que é apressadinho e vai falar, 500, né? Diminui 20%, aumenta 20%, dá 500. Só que não é isso. Por quê? Quanto que é um desconto de 20% de R$500? Se 10% de 500 é R$50, então 20% vai ser 100. Concorda? Consegue entender a minha lógica? R$100. Então o desconto de R$500 de R$100, desculpa, é 400. Beleza? Com desconto de 20%, a peça caiu para R$400. Agora a gente vai aumentar 20% de 400. Certo? Então, se 10% é R$40, 20% é R$80. Então, essa peça foi para R$480. Ok? Então, assim que você vai fazer exercícios de aumento e desconto. Certo? O que mais que a gente pode falar? A gente pode falar sobre sistema de equação, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. 2x mais y igual a 8 e 3x mais 2y, como está aumentando tudo, vai ser igual a 16. O que é um sistema de equação? É um problema que tem duas variáveis, x e y, ou pode ter três variáveis, x, y e z. E para você conseguir resolver um negócio que tem duas variáveis, você não consegue resolver com uma equação só. Você precisa de várias para você, né, fazer uma gambiarra. Então, no caso, para cada variável, você vai precisar de uma equação nova. Beleza? É uma regrazinha que nem sempre precisa ser respeitada. Como que a gente resolve? O método básico se chama substituição, que é basicamente você vai isolar umas variáveis e você vai criar um valor simbólico para ela. Então, por exemplo, aqui, se a gente isolar o y, vai dar 8 menos 2x, ok? Passa o 2x para cá, vai dar isso daqui. Então, a gente sabe o valor de y. O y é 8 menos 2x. Se a gente sabe, a gente pode substituir aqui, ó, x mais, duas vezes, 8 menos 2x, sempre entre parênteses, tá bom? Porque, por exemplo, se aqui fosse negativo, você tinha que passar para todos os valores de dentro, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, vai dar 3x mais 16 menos 4x igual a 16. Não foi um bom caso. Não gostei desse número. Vou colocar aqui 18, beleza? Porque senão vai ficar feio. Vai ficar um exercício tosco. 18. 3x menos 4x dá quanto? Dá menos x, igual a passa como menos ali, vai dar 2. Então, x é igual a menos 2. Se o x é igual a menos 2, a gente volta a substituir aqui. Então, lembra, são duas equações. Da primeira, você tira isso e você aplica na segunda, ok? Nunca volta a aplicar na primeira, porque vai bugar. Você vai criar uma equação que volta para o mesmo lugar onde ela estava antes. Descobriu qual é o valor de x? Agora, tanto faz onde você vai aplicar, porque o x vai valer a mesma coisa nos dois lados. Então, é o quê? Y igual a 8 menos, né? Menos 4, mais 4, y igual a 12. Vamos ver se deu certo? Isso aqui é importante, sempre ver se deu certo. Então, ó, 12 menos 4 dá 8, certo? E 24 menos 6, né? Menos 6, porque aqui vai ficar menos. Menos 6 mais 24 dá 18. Então, beleza, deu certo. Esse daqui é o método da substituição, ok? Agora eu vou mostrar o outro método que é muito mais fácil de aplicar, só que é mais difícil de entender. É o seguinte, se você pegar essa equação aqui, ó, aqui a gente está falando que 3x mais 2y é igual a 18. O que isso significa? Significa, se você pegar esses caras aqui e fizer isso daqui, ó, mais 3x mais 2y, e aqui você somar 18, isso daqui ainda continua sendo uma equação, beleza? Então, basicamente, você pode fazer o quê? Você pode somar esses caras daqui e esses caras daqui, né? Cada lado da igualdade, beleza? Tá, isso daqui é um conceito que você tem que ter na cabeça. Para que eu quero somar ou para que eu quero subtrair esses caras? Porque eu posso fazer o seguinte,
Daqui eu posso criar uma equação proporcional. Lembra que a gente viu proporção? Então, proporcional a isso vai ser o quê? 4x mais 2y igual a 16. Essa equação é proporcional a essa, tá vendo? Ela é o dobro de toda a equação, mas ela vale a mesma coisa. Agora que eu tenho essa equação aqui, o que eu posso fazer? Olha só que bagulho mágico. Eu posso pegar esse 2 e eu posso fazer 2 menos 1. Ou seja, 3x menos 4x dá menos x. Y menos y, né? 2y menos 2y vai dar 0. Igual 18, 16 dá menos 2. Dá menos 2 não, desculpa, dá 2. Então a gente descobriu aqui que x igual a menos 2. Né? Bem mais fácil desse jeito. O segredo então é você igualar uma das variáveis. Se aqui é y, transforma em 2y. Aqui é 2x e 3x, ia ser mais difícil, né? Porque você ia ter que encontrar o mínimo múltiplo comum entre os dois, que é 6. Então daria mais trabalho. Você pode então somar ou subtrair os valores da equação. Lembrando que você soma esses dois de um lado e você soma esses dois do outro lado, beleza? Então isso daqui é o básico de sistema de equações. Se tiver 3 equações, você vai fazer a mesma coisa, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Que mais? A gente também pode falar sobre um assunto que é muito importante, que é colocar em evidência e distribuir valores. Então, sempre que você tiver esse padrão de expressão, o que você vai fazer? Você vai passar multiplicando para cada um dos valores. Então, vai dar xa mais xb. Opa! O que muita gente erra é não distribuir, ou seja, faz xa mais b. Isso daqui está errado, ok? Isso daqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui é muito importante. A gente acabou de fazer isso daqui em sistemas, eu não sei se você reparou, mas se você não reparou, volta lá e assiste. E o contrário disso daqui é você fazer colocar em evidência. O que é colocar em evidência? 2x mais 4 igual a 0. Como que você coloca em evidência aqui? Você vai procurar um elemento em comum entre esses dois, que é o 2. Então, 2 vezes x, certo? Isso daqui é o quê? 2 vezes x mais 2 vezes quanto para dar 4? 2, certo? Igual a 0. Se você passar distribuindo, você vai ver que vai voltar a ser o que era antes. Certo? Para que serve esse negócio de colocar em evidência? Isso aqui é um truque de fatoração de matemática que pode salvar a sua vida em um exercício complexo. Por exemplo, imagina que cai essa questão aqui, ó. Como que você resolveria... Desculpa, aqui não é 2x. Como que você resolveria esse exercício? Não é um sistema, tem duas variáveis e dá para você resolver. Como que você faz? Olhando o cara aqui de cima, você vai ver que o y, ele acontece nos dois caras. Então o y está em evidência. Y multiplica por 2 mais multiplica por x. E embaixo é 2 mais x. Isso tudo é igual a 4. Se você for perceber, esse cara é igual a esse cara. Então, você sabe que y é igual a 4. Certo? Agora que y é igual a 4, você consegue resolver a sua equação. Então, colocar em evidência às vezes pode salvar a sua vida. Por exemplo, em potência, tinha um exercício que eu lembro que era assim, ó. 10 elevado a 10. Acho que era mais. 10 elevado a 8. Era assim? Não, vamos colocar assim, ó. Resolve esse cara aqui. Quanto que vai dar isso daqui? Né? Não pode ser outro número aqui, pode ser 2. Como que você resolve essa questão aqui? Você pode pegar o 8, você pode distribuir para os dois caras aqui em cima. Vai ficar 2 ao 2 mais 2, certo? Sobre 1. Pode fazer isso daqui. Mas você também pode entender isso daqui de forma mais profunda. Que é entender o quê? Que aqui a gente tem 2 elevado a 9 em evidência. Certo? E aqui a gente tem 2 elevado a 8. Isso daqui você pode cancelar. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que vai dar 6. Ok? É isso? 4? Não, aqui 6, vai dar 5. A gente faz a questão e erra a matemática básica, né?
Isso daqui vai dar 5. Então é um caso que você pode colocar as coisas em evidência. Então colocar em evidência é uma coisa que acontece direto em matemática. É um negócio que eu recomendo treinar, que vai ajudar muito vocês aí nos exercícios. Eu queria saber quanto tempo de vídeo tem até agora, mas eu não sei como descobrir. 20 minutos. Então beleza. Vamos parar aqui e aí eu continuo no próximo vídeo. A gente vai falar sobre funções. Até agora a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre operações básicas. A gente falou sobre equação, proporção, porcentagem. Faltou estatística. Vamos falar sobre estatística. O que você tem que saber de estatística é basicamente média, moda e mediana, tá bom? Que são M, M, M. A média, a gente sabe como é que calcula. Como que calcula a média? Se você tirou 6, 7 e 8 nas provas, você soma os 3, divide por 3. Se tiver 4 notas, você divide por 4, certo? Então, é um conceito bem simples de média. Se você tiver uma média ponderada, ou seja, prova 1 tem peso 1, a prova 2 tem peso 2 e a prova 3 tem peso 3. Como que você faz isso? Se ela tem peso 1, vai valer 1. Se ela tem peso 2, vai valer 2. Se ela tem peso 3, vai valer 3, certo? Vai multiplicar. Então, aqui vai dar 14, aqui vai dar 24, e aí vai dar quanto? 6 vai dar 20, 20 mais 24 dá 44, dividido por quanto? Por 3? Não pode ser, né? Vai dar mais do que 10. Então você vai fazer o quê? Você vai somar os pesos. 3 mais 2 mais 1 dá 6, certo? Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar 7, alguma coisa, né? Porque é próximo de 42, dividido por 6 vai dar 7, beleza? 7,3. Então, média ponderada é isso daqui, a média normal era aquilo ali. O que é moda? Moda é quando o número acontece muito. Por exemplo, a moda é o que a gente vê na rua que está se repetindo, não é? Pessoas estão usando a mesma roupa porque está na moda. Então, nos números é a mesma coisa. Qual que é o número que mais se repete aqui? É o 3, certo? Se tivesse outro 2 aqui e outro 2 aqui, a moda seria 3 e 2. Qual que é a mediana? A mediana é o que sobrou, não tem mais o que ser, que é o quê? O número do meio. Para você encontrar o número do meio, e a lista está desordenada nesse caso, não faz sentido, né? Então, imagina que aqui você quer encontrar a nota do meio da sua turma e tem um 9 no meio. Não faz sentido, você tem que ordenar elas. Então, você vai ordenar os números 3, 4, 5, 8 e 9. E aí você vai procurar o elemento do meio. Se forem 2 elementos, você vai calcular a média, né? 3 mais 4, 7. 7 dividido por 2 é 3,5. Beleza? Média, né? Ó. Ok? Precisa fazer isso? E se tiver uma lista enorme de coisas para você ordenar? Você vai perder tempo nessa questão? Não. Você vai aplicar o truque do Ryo, que é o truque de preguiçoso. Eu falo para vocês que eu sou preguiçoso porque eu invento truques de preguiçoso. Como você faz? Você corta os menores com os maiores números. Menores com os maiores números. Menores com os maiores números. O que sobrar, pode sobrar 2 ou pode sobrar um número só, dependendo se for uma quantidade par ou ímpar, é a sua mediana, né? Então aqui vai dar 3,5. Bem mais rápido, bem mais prático assim, certo? E por fim, você só tem que entender um último conceito, que é de desvio padrão. O que é o desvio padrão? Se a sua média é 7, o desvio padrão é mais ou menos qual que é a variância, o que vai variar das suas outras notas com a média. Então, por exemplo, tem uma nota 8, tem uma nota 6, tem uma nota 7,5. Então, você vai ver quanto que vai variar. Aqui vai variar 0,5, aqui vai variar 1, aqui vai variar menos 1. E aí você vai meio que, digamos assim, calcular uma média da variação entre todas as notas e a média, beleza? Em outras palavras mais simples, se o desvio padrão for 7,5, significa que essa média aqui, na realidade, ela vai para ou meio ponto acima ou meio ponto abaixo. É isso. Só isso que você tem que entender. Então, o exercício não vai pedir para você calcular, não precisa calcular isso daqui nas provas. E o máximo que ele vai perguntar é a teoria. Então, por exemplo, ele vai perguntar: qual das opções tem a menor variação? Se você quer saber a variação, é desvio padrão, beleza? Só isso.
E, bom, vamos lá para o próximo vídeo agora.